Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar de uma das coisas mais importantes e mais bonitas relativas à condição humana, a capacidade e a importância de perdoar. O ser humano tem essa capacidade de perdoar ou de obter o perdão. Vamos falar sobre o perdão com a psicóloga clínica Ana Carolina Rimoldi. Carol, obrigado por ter vindo ao programa falar sobre esse assunto que é muito importante mesmo. Eu que agradeço o convite. Às vezes as pessoas pensam, mas o que perdão tem a ver com saúde mental, né? Perdão é do campo da religião, Jesus falou pra gente perdoar, não sei o quê. Sim, é do campo da religião, mas é também do campo do comportamento humano, não é? Sim, perdão é uma experiência da condição humana, né? E tem tudo a ver com a saúde mental no sentido de que o sofrimento psicológico ele está muito relacionado a problemas nas interações, né? A problemas na vida, a sofrimento de ofensas, de situações adversas, né? E o perdão pode ser um facilitador no entendimento, no manejo e na resolução dessas situações. O perdão pode ser um facilitador no entendimento, no manejo das relações humanas, né? Isso. Perdoar faz parte de uma possibilidade da interatividade do homem com o homem e que pode afetar, e que afeta diretamente a condição psíquica e a qualidade psicológica de vida, né? O perdão é importante diferenciar que existe uma ideia assim corrente de que perdoar é esquecer, né? E na verdade perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer, perdoar não é negar, perdoar também não é desculpar, né? Então, qual que é a diferença? O esquecimento é um processo cognitivo qual nós não podemos controlar deliberadamente. Eu não posso esquecer algo porque eu quero esquecer, né? São processos de memória, tem a ver com processamentos mentais. A desculpa consiste em retirar a culpa de alguma ofensa. O perdão não necessariamente vai envolver a retirada da culpa, muito pelo contrário, o perdão reconhece a ofensa, a legitimidade da ofensa e reconhece que houve um ofensor. E a negação significaria uma passividade, uma minimização do dano causado pela ofensa, o que também não ocorre no perdão, porque a gente tanto precisa reconhecer a ofensa, quanto precisa reconhecer o que sentiu com a ofensa. Então, o perdão vai envolver um processo é um processo pessoal de ressignificação, no qual eu compreendo uma ofensa, uma desavença, algo que foi cometido contra mim, compreendo que houve algum agente ofensor, compreendo que eu senti, que as minhas emoções negativas, raiva, tristeza, mágoa, etc., são legítimas, né? Mas ainda assim, mesmo compreendendo que houve uma ofensa, houve um ofensor e que isso me causou prejuízos, eu vou reconstruir, eu vou reestruturar essa história. Então não implica nem em retirar a culpa, nem em minimizar o dano. Então você está dando uma explicação altamente científica, acadêmica, técnica, para um processo que normalmente as religiões trabalham. Isso é interessante porque trabalha-se com a ideia de que o perdão é uma habilidade e que a pessoa pode aprender. Então sai-se da esfera moral de que o perdoar tem aquela conotação, né, de um comportamento altamente valorizado, altamente moral, para a ideia de que é um comportamento muito bom, muito saudável, é um comportamento de saúde e se você não consegue, você pode aprender. Então isso torna acessível o perdão a qualquer pessoa que tenha sofrido uma ofensa ou uma situação inesperada, desagradável. Me parece que você está aproximando o ato de perdoar ao ato de superar uma questão. Sim. Né? E superar não significa, como você está dizendo, esquecer, exatamente, e nem negar, né? Nem minimizar simplesmente, né? Mas significa desenvolver um novo olhar. Isso. E uma nova resposta, uma nova reação, né? Em relação àquele episódio ofensivo. Isso. No sentido de a pessoa não se tornar refém. Exatamente. É isso, né? É modificar a percepção de si como vítima
para a percepção de alguém que realmente sofreu uma situação que causou prejuízo, mas que tem competência, tem condição de superar isso, de procurar a própria felicidade, a própria resolução das situações da vida e não ficar só no papel da queixa, porque isso aconteceu e eu estou sofrendo e a minha vida agora foi modificada, né? Então é sair mesmo dessa posição. E você falou bastante aspectos importantes sobre o perdão, que é modificar também as reações que a ofensa causou. Tem uma série de reações fisiológicas relacionadas tanto à dimensão cognitiva quanto à dimensão emocional. Então, a tensão, os hormônios que são liberados quando a gente está sob estresse, né? E tem a dimensão comportamental. Eu posso ter um comportamento de querer retaliar, eu posso ter um comportamento evitativo. Então, o perdão vai envolver uma modificação em todas essas dimensões de resposta que resultaram da ofensa. Em outras palavras, eu acredito que o que a Carol está dizendo é que às vezes é preciso perdoar para prosseguir. Exatamente. Na verdade, isso é até um clichê, porque a sabedoria popular já compreendeu isso, né? De que é preciso perdoar para prosseguir, é preciso perdoar para avançar na vida, para você não ficar refém de uma situação, né? E refém, você viu todas as dimensões, né? Dimensão comportamental, dimensão emocional, né? Dimensão fisiológica, dimensão cognitiva. Então, quando se fala que, na verdade, o perdão, enquanto uma nova maneira de se posicionar perante um episódio ofensivo, faz mais bem a si mesmo do que ao ofensor perdoado, isso é uma verdade. É isso que você está nos dizendo. Que a pessoa se libera de um punhado de gatilhos, um punhado de presilhas, um punhado de... Né? E é importante essa ideia de que o perdão realmente ele vai trazer benefício para a pessoa. Um outro aspecto disso é que o perdão não necessariamente envolve reconciliação. Eu não preciso retomar o contato com a pessoa que me causou uma ofensa ou um dano. Então isso quer dizer que o perdão é algo pessoal, no sentido de que eu vou perdoar e não necessariamente isso vai afetar a minha interação com aquela pessoa, mas vai afetar a minha própria qualidade de vida física e psicológica. Sim. Então os benefícios são para o próprio indivíduo. Tem outra coisa que eu gostaria que você comentasse, porque às vezes a pessoa fala assim, e eu acredito que isso faz parte do sistema de crenças da pessoa, mas se eu perdoar, eu vou estar sendo boba, eu vou estar me diminuindo, se eu perdoar, vão achar que eu sou fraca, o que vão pensar de mim, né? Meus pais, meus irmãos, meus vizinhos, meu marido, minha esposa, sei lá quem, né, que convive comigo, se eu perdoar, vão me julgar como fraca ou fraco, né? Vamos falar mais sobre isso, porque isso significa que a pessoa tem uma maneira de enxergar a vida que está a dificultando a se liberar desse entulho emocional, desse lixo emocional que ela está carregando, né? Como enxerga a vida atrapalhando a tomar atitudes que seriam benéficas a ela, né? Vamos voltar falando mais sobre isso já já. Estamos falando sobre o perdão. Você foi cobrado em algum sentido, no sentido de perdoar alguém? Ou você espera que alguém lhe perdoe em relação a algum episódio, algum acontecimento, algum evento na sua vida? É sobre isso que nós estamos falando com a psicóloga Ana Carolina Rimold. O perdão. E como o perdão ajuda a pessoa a avançar, né? E a Carol já falou que perdoar não significa esquecer, perdoar não significa reconciliar, não significa necessariamente negar o que aconteceu. Perdoar, em termos psicológicos, é ressignificar dentro do seu pensamento, dentro da sua cabeça, o que aconteceu, para você se liberar daquele episódio e seguir na vida, não é, Carol? Isso. Então, você estava dizendo antes a respeito de algumas ideias que as pessoas têm que acabam impedindo o perdão sobre, por exemplo, o que as pessoas vão pensar se eu perdoar isso, né? Vamos pensar numa esposa que sofreu traição no matrimônio, né? Então, o que a minha família vai pensar se eu perdoar o meu marido? O que os meus vizinhos vão pensar? Então, muitas vezes essas ideias errôneas a pessoa tem porque ela confunde um pouco o conceito de perdão com aqueles outros conceitos que nós conversamos anteriormente, né? Por exemplo, com o conceito de reconciliação.
Então essa esposa ela pode perdoar o seu esposo e depois decidir se ela vai ou não se reconciliar com ele. Porque como a gente conversou, o perdão é modificar a experiência que ela tem desse evento, né? É modificar as emoções e as concepções que essa pessoa tem desse evento. Então, uma primeira etapa para trabalhar com essa pessoa que está com essa preocupação do que os outros vão pensar se eu perdoar, seria realmente trabalhar esse conceito do perdão para verificar se não está havendo nenhuma confusão aí com outros conceitos relacionados, né? Isso aí é muito sério, Carol. Desculpa te interromper, porque realmente falta à nossa sociedade uma educação emocional, uma educação sentimental, né? Uma educação afetiva, etc. Sim, falta porque muito. A gente fala assim, você o perdoou, mas o que é perdoar? Né? Assim como uma pessoa fala assim, eu amo muito, não sei o quê, mas o que é amar? Né? Estou com saudade de fulano, mas o que é saudade? Às vezes não é saudade, é apego, às vezes não é saudade, é necessidade, às vezes não é saudade, é dependência, né? Perdoar também, porque a palavra perdoar é um verbo. Eu perdoo, tu perdoas e ligamos. Logo é uma ação. Logo é uma ação, mas exatamente quais são os critérios, o que significa perdoar? Você vem nos dizendo que não é esquecer, que não é reconciliar, que não é negar, mas é superar algo. Mas como fazer isso? Então, como fazer isso? Vai ter que se trabalhar com essas duas perspectivas. Mudar o meu entendimento, o significado que eu atribuo ao evento e mudar as emoções. E algumas vezes pode-se trabalhar primeiro com esse enfoque mais da ressignificação. E para ressignificar um evento que foi doloroso, que foi traumático, uma das estratégias é a chamada tomada de perspectiva, que é tentar compreender o ofensor. Não no sentido de legitimar a ofensa, mas no sentido de compreendê-lo como um ser humano falível, como um ser humano que talvez não necessariamente tinha o interesse em causar dano ou prejuízo, mas teve ações que talvez sem pensar causaram algum dano ao terceiro, né? Ou até mesmo a minha corresponsabilidade. Exatamente. Então, trabalhar bem essa percepção de si como uma pessoa que também precisa de perdão várias vezes, que já perdoou, e trabalhar a perspectiva do ofensor. O que na história de vida dele pode ter levado ele até essa ação, não para torná-lo correto na sua ação, mas para torná-lo alguém tão semelhante a mim, no sentido de que pode falhar assim como eu posso falhar, e que talvez se arrependa profundamente por ter causado algum dano não intencional, né? Então essa é uma forma de iniciar o processo de perdão pela mudança do que eu penso sobre a situação e do que eu penso sobre o ofensor. E muitas vezes também, cara, eu acredito que a dificuldade de uma pessoa em perdoar o que ela chama de ofensa, de erro, né, de mal, alguma coisa nesse sentido, é dada em função da supervalorização que ela dá a uma determinada circunstância. Por exemplo, a pessoa tem uma visão sobre o que vem a ser, por exemplo, fidelidade, né? E às vezes ela coloca toda a sua vida, toda a sua condição de vida, toda a sua condição de existência, toda a sua expectativa de vida, toda a sua expectativa de ser algo, alguém, etc., em cima desse elemento, fidelidade. Sim. Né? Estou dando um exemplo, porque discutir perdão no contexto de uma traição, eu acho que é muito usual, né? Muitas pessoas já devem ter passado por essa discussão, no caso de um amigo, de uma amiga, o próprio caso, etc. Então, às vezes a grande dificuldade em perdoar está no sentido de que a pessoa projetou toda a sua significação de existência sobre um determinado assunto. Esse assunto alguém foi lá e machucou e aí ela não consegue superar. Muito mais em função da sua supervalorização em relação àquilo do que realmente em função do peso do que a pessoa fez contra ela, né? Exatamente. Você tocou num ponto bem importante, que muitas vezes as ofensas, por que elas são sentidas de uma forma tão potente pela pessoa ofendida? Porque quem me ofendeu infringiu uma regra importante para mim, uma regra de vida que eu defini a respeito, por exemplo, da fidelidade. Por exemplo. Então, quando esse cônjuge trai essa esposa, ele infringiu uma regra fundamental para ela. E aí é importante a gente trabalhar com a pessoa
O quanto essas regras são aplicáveis de forma constante na vida, o quanto eu posso estipular regras para os outros. O quanto essa regra é saudável ou não, se ela foi saudavelmente construída ou se ela foi patologicamente construída. Exatamente. Né? Então esse é um ponto importante, porque muitas vezes as ofensas elas vão infringir regras quase morais assim. Então aí é por isso que elas são tão sentidas, tão sofridas. Então a gente tem que trabalhar com a flexibilização de algumas regras que as pessoas têm para si e para os outros. Inclusive porque há quem perdoe qualquer ofensa de maneira mais fácil, mais leve, mais rápida, e pessoas que não conseguem perdoar nunca. Sim. E há, em relação ao mesmo episódio, né? Então, por que tem pessoas diferentes? Vamos pensar 2 amigas, ou 2 irmãs, ou 2 pessoas, 3 pessoas, que em relação ao mesmo episódio têm comportamentos e reações tão diferentes, umas perdoam mais rapidamente, outras não. Isso nos leva a perceber que o episódio ofensivo em si, ele não tem a mesmíssima perspectiva de entendimento para todo mundo. Sim. Em função das histórias de vida das pessoas. Então, se você, o que eu estou querendo dizer, se você tem uma dificuldade muito grande de perdoar algo, muito se deve provavelmente à sua história de vida e não Sim. ao que significa o episódio. Exatamente. E é por isso que o psicólogo pode ajudar, né? Sim. Tem alguns aspectos pessoais que podem favorecer ou não o perdão. O que a literatura mostra é que um aspecto fundamental para favorecer o perdão é a empatia. Então, quanto mais empáticos nós somos, mais propensos somos a perdoar, porque a gente tem uma facilidade em compreender a perspectiva do outro, em compreender que houve um contexto que justificou essa ação, mesmo essa ação não sendo adequada, né, mas que houve um contexto que justificou, compreender as emoções do outro, entender que é uma emoção diferente da minha e tal. Isso tem a ver, inclusive, com a inteligência emocional Sim. da pessoa, né? Mas eu quero que você explore mais e a gente volta com mais tempo para você falar sobre isso, porque empatia é uma condição humana também que gera não só perdão, não só compreensão do outro, mas solidariedade, né? Sim. Amor ao próximo, disponibilidade para ajudar. A gente volta falando mais sobre isso. O perdão não é uma questão que diz respeito somente às discussões religiosas, aos ensinamentos religiosos. Perdoar é também um recurso importante e maravilhoso para nós buscarmos saúde mental em nossas vidas e nas nossas relações. Perdoar é recurso para a psicologia, né? Para o psiquismo do ser humano se fortalecer, avançar, superar questões, né? E não ficar preso a gatilhos, a presídios, a presilhas, né? Que nos entulham emocionalmente, né? É sobre isso que a psicóloga Carolina Rimolo está falando conosco, Ana Carol. Você estava dizendo que a literatura traz alguns elementos que facilitam, né? Pessoas empáticas tendem a perdoar mais facilmente. Sim, pessoas que têm uma forma mais amena de reagir emocionalmente, digamos assim. Porque aquelas pessoas que reagem muito emocionalmente aos eventos, assim como elas podem reagir muito positivamente a um evento, elas podem reagir muito negativamente a um evento. Isso pode ter a ver com aquilo que nós estávamos falando antes, com a percepção de que a ação do outro infringiu alguma regra pessoal minha. Isso me deixa muito irado, muito bravo e talvez com dificuldade de perdoar, né, ou de, se for o caso, de desculpar a pessoa. A extroversão, quanto mais extrovertidas as pessoas são, ou seja, quanto mais vínculo e facilidade de vínculos elas têm com outras pessoas, mais fácil também se torna perdoar. Só que o importante disso é que a gente está falando de habilidades que são de personalidade, mas que não são habilidades imutáveis, no sentido de, eu sou muito reativa emocionalmente, serei assim para sempre. Não, dá para aprender a modular essa forma de reagir emocionalmente. Ou eu sou pouco empático e serei assim para sempre. Não, dá para aprender a se tornar um pouco mais empático. Ou eu sou pouco extrovertido e serei assim para sempre, a mesma coisa, né? Então essas são algumas das características que favorecem o perdão e que podem ser habilidades desenvolvidas para quem não tem essas habilidades tão bem desenvolvidas assim. Agora, provavelmente o telespectador está se perguntando, mas como é que
essas habilidades podem ser desenvolvidas, né? No mundo de hoje, as pessoas vão no Google, vão na internet e provavelmente alguém digite como ser mais empático no Google, né? Como desenvolver habilidades do perdão, né? Mas não é tão simples assim, não. O Fale Mais Sobre Isso é um programa dedicado a discutir as questões da saúde mental, e agora eu acho que é um importante momento de falarmos o quanto o psicólogo, né, Carol, como eu, como você, o psicólogo pode ajudar quem quer superar. De repente a pessoa está aí com uma faca cravada no coração porque há muito tempo, há muitos anos não consegue perdoar alguém, não consegue perdoar algo que ocorreu com ela, não consegue compreender, né, o que aconteceu, e fica com o que eu chamei de entulho, né? De lixo emocional, que eu chamei de presídio, de presilha, de gancho que a puxa, âncora que a puxa, porque fica com aquilo sempre, né, Carol? Não consegue dormir em paz, não consegue amar em paz, não consegue reencontrar as pessoas em paz, ou viver aquelas situações novamente, porque gera até um trauma, né? E fica a dica, procurar a ajuda de um psicólogo. Sim, é muito importante, assim, quando alguém tem uma dificuldade em perdoar e é um tema relevante para essa pessoa, que acaba envolvendo uma série de questões na sua vida e, consequentemente, trazendo uma série de prejuízos, é muito importante que essa pessoa realmente procure ajuda para, digamos, tratar essa dor emocional, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar primeiro o sofrimento da pessoa no consultório, para só posteriormente a gente abordar a temática do perdão, porque primeiro a pessoa precisa ter aquela emoção legitimada. Oi, eu estou sofrendo. Vocês estão vendo que eu estou sofrendo? O mundo está vendo que eu estou sofrendo? E em nenhum momento o psicólogo vai desprezar ou menosprezar essa dor como, não, você é uma pessoa dura, não consegue perdoar, seja mais humana, não é isso. Isso, exatamente. Não tem nada a ver com isso. Há um reconhecimento de que aquilo machucou. Sim. E às vezes, por menor que seja a questão, aos olhos do mundo, né? Que a gente falou em casos pesados, tipo uma traição, né? Um roubo, uma mentira, ok, são tudo, né, exemplos pesados. Mas às vezes é pesado para uma pessoa alguém ter quebrado um copo de estimação dela. Sim. Alguém é pesado para uma pessoa, às vezes é pesado para uma pessoa alguém ter levado o cachorrinho dela para passear sem tê-la avisado, e ela não consegue perdoar isso. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e onde o sapato aperta. E o psicólogo não vai sair julgando, isso é mínimo, isso é máximo, isso é bobeira, nada disso. Toda dor é dor. E nós estamos aqui para ajudar. Então, começar a trabalhar com ele a tomada de perspectiva e a mudança da reação emocional nessas pequenas ofensas, para que mais para frente ele consiga perdoar a ofensa maior. Sim. E uma coisa útil, que o apoio social é fundamental, né? O psicólogo, ele é um profissional que vai ser um auxiliar na melhora psicológica de qualquer pessoa, mas ele nunca trabalha sozinho, né? Então o apoio social é fundamental. Inclusive porque nenhuma pessoa é uma ilha, nenhuma pessoa vive sozinha. Exatamente. Então, instruir essa pessoa a buscar validação com outros, ou seja, relatar essa ofensa sofrida a outras pessoas, pedir a opinião dessas pessoas, para que essas pessoas mostrem que compreendem a emoção dela, que compreendem o efeito dessa ofensa, e também tirar ideias com pessoas que já perdoaram. Ouvir diferentes histórias de perdão e procurar compreender como essas pessoas conseguiram desenvolver o perdão. Carol, eu acho muito importante a gente deixar essa fala de que quando uma determinada situação está gerando prejuízos à vida pessoal e à vida relacional de alguém, é hora de procurar ajuda, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu convivo muito bem com a minha mágoa e eu não vou perdoar. Né? Não está gerando prejuízo? Ok, mas será que não está gerando prejuízo? Porque às vezes ficar com esse entulho há uma ocupação da sua disponibilidade emocional. Exatamente. Não consegue voltar a amar, não consegue voltar a sorrir, não consegue superar o evento traumático, né? Desenvolve comportamentos que são projetivos em relação àquela questão mal resolvida, e às vezes nem sabe por que está tão nervosa, ou tão amarga, ou tão estressada com outras situações, e tem a ver com aquele não perdão original. Exatamente. Né? Então tem que fazer uma autoavaliação bem sincera, bem honesta, né? Bem corajosa, em busca da saúde mental.
Sim, a saúde das nossas emoções, que são o aspecto que nos move, né? Está muito relacionada a realmente não manter esses entulhos emocionais. Então, mesmo quando a pessoa diz que lida bem com a sua mágoa e a mágoa é minha, eu faço com ela o que eu quiser, né, digamos assim, essa é uma estratégia muito ineficaz de regulação emocional. Então, em algum momento, ela vai vivenciar alguma dificuldade relacionada a essa não regulação das emoções. Vai escapulir para algum lado. E às vezes escapole para cima de terceiros inocentes que acabam pagando o pato. Isso, né? então resultar em uma reação emocional desproporcional. Sim, sério? Pode resultar no sofrimento físico também, devido ao aumento do estresse, né? Ou e todos ainda, os efeitos do estresse no corpo. Ou ainda, que eu acho sério, talvez eu fico com o convite de você voltar em outro programa de a gente discutir isso, às vezes deixar isso como uma herança psíquica. Exatamente. Para filhos ou pessoas próximas que não tinha nada a ver com isso, mas que vão herdar psicologicamente, que isso é possível, não se herda somente característica de nariz ou característica de cabelo, as questões físicas, né, genéticas, mas se herda também o que está dentro do psicológico, né, e às vezes o não perdoar deixa como herança aquela dor para novas gerações que não tinha nada a ver com isso. Mas isso é um tema para um próximo programa, eu te agradeço, Carol. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você, como é que te acessa? Bom, pode ser por telefone, tá? 9173-8731. Legal. Eu atendo em um consultório aqui no bairro Santa Mônica. Pode ser por e-mail, rl.anacarolina@yahoo.com.br, ou pode ser pela minha fanpage no Facebook, psicóloga Ana Carolina Rimoldi, tudo junto. Legal, vai estar tudo escrito aí embaixo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu faço votos de que você ajude muitas pessoas a perdoarem, superar essas dores psíquicas. Tá legal? Muito obrigada. Valeu, Carol. Agradeço a sua audiência. Tem alguém que precisa ver esse programa? Compartilha o link do canal da gente, o Facebook do canal da gente ou o Facebook do Fale Mais Sobre Isso. Vamos ajudar as pessoas a entrarem em contato com conteúdos que realmente possam contribuir para a saúde mental delas. É para isso que a televisão tem que existir. Estamos aqui para ajudar. Venha conhecer o Center Dr. Manuel Crosaro, onde o programa é gravado. É uma clínica médica em que você encontra psiquiatra, encontra psicólogos, dermatologistas, médicos do esporte. Aqui você vai ser muito bem tratado. Venha conhecer. Até a semana que vem, mais um Fale Mais Sobre Isso. Obrigado.